Granja é um nome de origem portuguesa, né, dada pelos portugueses como quando foi elevada a vila. O município de Granja já passou por vários nomes, né, como Ribeira do Coreaú, como Santa Cruz do Coreaú, Macaboqueira, porque isso aí é o São José da Macaboqueira também. Então, esses nomes foram dados em todo esse período até a elevação de vila. Portanto, nós estamos vendo que Macaboqueiras é um nome assim tão dito e não é pouco explicado, né? E porque vem de um nome dado para que identificasse uma região de mal-caboclos, se referindo aos índios que moravam nesse local. De antemão, né, adiantar de que o núcleo, né, que hoje se encontra a cidade de Granja, era propriedade de Dom Simão Jacó, e por Cis Maria, e então, portanto, era uma terra de propriedade indígena. A nossa região era, primitivamente falando, era habitada por índios, e esses índios, certo, tinham um domínio total sobre essa região. Então, nós selecionamos aqui, os historiadores selecionam, né, como os Tremembés, Quançus, Tapuios e Tabajaras. É importante nós informar sobre esses habitantes, né, quando o Brasil foi descoberto, ou melhor dizendo, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Só no Ceará nós tínhamos 2 grupos, né, de indígenas, né, 2 grupos, subdividido ou dividido em 60 tribos. Então, a Granja tinha, eu escolhi aqui 4 tribos, né, Tremembés, Quançus, Tapuias e Tabajaras. Na verdade, os Tremembés eram mais primitivos daqui da região, na parte litoral, e os Quançus eram mais no sertão, ali da Ubatuba, e os Tapuios eram de Tapuios, né, como a gente sempre vê, como um nome pejorativo, dado pelos portugueses, porque era tido como pessoa bárbaro, né? Então, já os Tabajara se ficaram ali implantados na Ibiapaba, mas não era uma tribo da região, era uma tribo da parte ali do outro lado ali da Bahia, Rio Grande do Norte, com as guerras holandesas, né? E eles vieram para a missão, onde ficaram apoiados ali pelos jesuítas. Então, os Tabajaras eram um povo, né, guerreiro, certo? Tanto é que na história do Ceará, principalmente aqui na nossa região, aqui na Ibiapaba, eles têm história, né, feitas por ele como uns verdadeiros bravos, né? Porque graças a eles também, né, os portugueses venceram os invasores holandeses e franceses. Tivemos também os primeiros colonizadores dessa região. É importante nós observarmos, né, que essas Cis Marias dadas a esses colonizadores foi pego ali em Recife. Os primeiros foram os irmãos Machado Freire, Miguel e Domingos. Domingos se instalou aqui, ao lado aqui, confrontando Granja para Tiaia, né? Essa região de Granja, Tiaia. E o padre Acêncio Gago também, 4 anos depois que os Domingos Machado Freire recebeu a sua Cis Maria, padre
Ascenso Gago, que era superior da missão da Ibiapaba, também recebeu Sesmaria. E essa Sesmaria fez com que ele implantasse, né, com a sua missão de educar ou ensinar ou civilizar os índios, né, que se considerava indiferente, né, do mundo branco. E ele implantou fazendas na Tiaia, que foi uma missão jesuítica também da Ibiapaba, a Tiaia, como uma missão aqui também perto da cidade de Grande, e para a criação de gado. O importante é que na fazenda Tiaia, o padre Ascenso Gago recebeu 450 cabeças de gado, 27 cavalos e um escravo, né, para cuidar da fazenda. Então essa foi uma doação. Então era fonte produtiva da missão, era a criação de gado e alguma plantação conseguida pelos índios. No ano de 1700 inicia precisamente a entrada dos colonizadores aqui nessa região. E para citar os nomes de alguns que na verdade ajudou o crescimento demográfico dessa região para se tornar um arraial bem povoado e que deu origem à vila. E esse é Joaquim de Abreu Valadares, né? Alexandre Pereira de Souza e o Agostinho de Brito Passo. Vamos citar somente esses três, porque na verdade tem mais a se ditar, como Pedro da Rocha Franco, que foi um rapaz que veio de encomenda para casar com a sobrinha do padre Ascenso Gago, o superior da missão da Ibiapaba, e que se plantou ali naquela região do Ibuaçu, e lá ele implantou e no lugar da sua fazenda se tornou um arraial. E então era um homem que recebeu muitas terras. Olhando bem a documentação e o inventário dele, a gente vê que ele tinha terra da Ibiapaba à praia. Então você vê que era um homem de grandes posses, né? Tanto é que no inventário da filha dele, uma criança, é concedido o nome de Dona. Uma criança, né, no inventário é concedido o nome de Dona porque era uma criança que tinha posses. Geralmente se concedia esse nome de Dona às pessoas que tinham posses. Então é interessante isso. E o Agostinho de Brito Passo, quero dizer que ele casou com a dona Joana Pereira Souza, irmã do colega que veio com ele, que é o Alexandre Pereira, outro também colonizador. E na verdade esse pessoal, né, casaram e tiveram vários filhos, né? É até de admirar, né? É de 10 para frente, né? Porque o Joaquim de Abreu Valadares, o casal tiveram 11 filhos, né? O Alexandre Pereira teve 12 e o Agostinho de Brito Passo teve 15. Eu quero até citar aqui que eu faço parte, né, de seu sangue, eu sou descendente também desse colonizador. Então isso me deixa alegre, né? Por isso que nesse momento, nessa festividade, eu sou um granjense de coração e de sangue. A primeira residência era uma fazenda que ficava, podemos citar, quem conhece a cidade de Granja, né? Que fica ao lado da matriz. Ainda tem contemporâneo que conheceu a casa do Ramo de Fortuna, que era a casa do coronel Inácio Fortuna. E ali que era a fazenda do Francisco Ribeiro, filho do Vicente Ribeiro, o que recebeu o dote dessas terras que hoje se encontra na cidade de Granja. Vicente Ribeiro era genro de Dom Jacó, Dom Simão Jacó. E ele, quando casou com a filha dele, que era uma índia, né? Jacó era um índio chefe, e ele recebeu esse dote. Tanto é que os portugueses que se implantaram aqui não estavam respeitando a terra do próprio senhor, do seu senhor, que era o índio, e que passou por Francisco Ribeiro, né? Era um homem branco
casado com uma filha de um índio, mas que esses portugueses, esses baianos, esse pessoal que penetraram e ficaram aqui, né, não respeitaram o terreno dos índios, porque ficaram com posse, certo? Tanto é que o pobre Dom Simão saiu e entregou para o genro por essa razão, porque ele estava penetrando, né, achando que era direito que eles tinham, porque era português, e finalmente, para os índios, ele era uns corsários, estava tomando o que não era dele, e a fazenda era exatamente ali. Tanto é que o Francisco Ribeiro foi que deu a doação do terreno para São José, né, para a paróquia, com todos os poderes, né? Então aí ficou ali o Lago da Matriz, chamado, certo? Fazer um quadro de boas casas, porque não existia nesse tempo, né? Casas eram casas variadas, né? Como a gente vê nesses arraiais assim, sem ordem de rua, né? Em 1776, o arraial de Macabuqueira foi elevada à vila. Alguns historiadores dão datas incertas. Com certeza as pesquisas não foram bem sucedidas, né? E que alguns colocam a data do dia 27 e 29 de julho, ou 26 e 27 de junho. Mas sabemos com certeza pela ordem régia de que ela foi instalada no dia 17 de outubro de 1776. Essa é a ordem régia, a ordem oficial, certo? A criação a gente fica assim na dúvida por causa desses historiadores. É bom lembrar que 10 anos depois do arraial se tornar vila, ou devemos lembrar que o ouvidor geral, o Dr. Manuel Magalhães de Pinto Avelar Barbeiro, o único que se interessou pelo desenvolvimento da vila, isso ocorreu 10 anos após a criação da vila. Ele lançou uma ordem. Essa ordem foi ordem judicial, né? Essa ordem ocorreu no dia 28 de agosto de 1786, né? E colocando o fundamento, né? O fundamento da cidade, podemos dizer assim, né? Que ele mandou, né, demolir as cabanas, aquelas casas de palha, aquelas que ficavam ali no meio de outras casas mais decentes, e proibindo as suas construções, né? E obrigou, nessa mesma medida, ele obrigou todas as pessoas que moravam no interior, né, criador, que não tinha grandes fazendas, né, que não tinha grandes fazendas, grande criação de gado, que viesse fazer a sua residência, né, no local da vila. A granja, como todos sabemos, estamos a comemorar, está completando os seus 164 anos, e aqui estou satisfeito, alegre, né, por essa festa, e que, na verdade, eu quero só citar uma nota histórica, de que ela foi elevada à categoria de cidade no dia 3 de novembro, como é dito, né, se repito, 3 de novembro de 1854, e o presidente da Câmara Municipal se chamava o senhor Venâncio Meirelles de Araújo Costa. Esse cidadão, né, que muito fez, muito se esforçou, esse arraial, né, ou essa vila, vamos dizer assim, crescesse, né, tivesse mais movimento através de cidade, porque a Granja, na verdade, não era um município pequeno, era um município de uma extensão tamanha, podemos dizer que era quase o tamanho de Sergipe, muito grande. Você vê que nós que conhecemos o Ceará, e principalmente os granjenses que conhecem aqui a região do sul, vinha de Frecheirinha para a praia. E é uma extensão muitos quilômetros, né? E de Nascente a Poente, vinha do Acaraú e penetrava, né, atualmente
no estado do Piauí, uma cidade chamada atualmente de Luiz Correia, que quando pertencia à Granja e ao Ceará, chamasse Amarração. Então, a Amarração era paróquia também de Granja. Então, você vê o esforço desse cidadão, né? É de tamanha admiração e podemos ter respeito por ele também, que ele se esforçou para que a Vila de Granja se tornasse uma cidade. Então ele, juntamente com o presidente da província, o padre Vicente Pires da Mota, certo? Nos ofertou esse presente da nossa vila se tornar uma cidade. E por isso nós estamos gratos a ele, né, por esse tão favorável benefício. Todos nós, né, principalmente os granjenses, estão de parabéns e que essa festa sempre esteja no amor, no coração de todos os granjenses, em todos os tempos de suas vidas.